Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal de investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Iremos trazer aqui as principais informações da economia, sempre levando em consideração a tomada de decisão para os investidores. A gente sabe, estamos um ano aí de eleição. A cada 2 semanas que a gente apresenta o programa, muitas coisas mudam, a economia muda, né? E aqui a gente tenta fazer uma leitura, sendo o objetivo de investir na ideia da educação financeira para todos. Ok, pessoal? Também dá um boa tarde aqui ao sócio, assessor de investimentos da Esperato Investimentos. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fábio. E boa tarde, nossos ouvintes. Perfeitamente, estamos aqui então trazendo o relatório da economia, do relatório Focus, como já é de praxe de todos os programas, analisando um pouco sobre inflação, taxa de câmbio. Segundo bloco, temos Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, fez aí um áudiozinho hoje de manhã, na peleia, na corrida que ele estava hoje de manhã lá. Eliseu Mânica Júnior aí puxando cada vez mais a gestora Asset, aí uma das primeiras gestoras do interior do estado. Esperato Asset, Eliseu Mânica Júnior vem trabalhando por mais de 30 horas por dia, mais ou menos lá, focado para cada vez mais trazer esse novo empreendimento aí para o investidor aí, missioneiro e de todo o Brasil. Ok, pessoal? Então, relatório Focus aqui, dados do Banco Central, dados de inflação, expectativa para a inflação ficar em torno de 4,11%, expectativa de alta, questão de inflação em relação a 4 semanas atrás. A gente vê também o PIB, uma expectativa aí de em torno de 1,5%, a gente já tinha uma ideia de 2% do PIB, porém a gente teve aí uma greve dos caminhoneiros, um pouco de sofrimento, principalmente para muitos setores. Isso aí com certeza pressiona o PIB. Expectativa que vem em torno de 2,50%. O câmbio, que os principais players do mercado trabalham em torno de R$ 3,70 o dólar em relação ao real ano que vem também. Isso aí depende muito na questão econômica, né, Ronaldo? A gente vê aí como hoje, principalmente a bolsa, o dólar está muito ligado às eleições, como esses anos de eleições fica algo muito volátil, né, em relação a isso, né? É tradicional no país, né? A cada 4 anos essa volatilidade toma conta do país. Independente se vai ser uma eleição tranquila, se é um nome favorito, vamos dizer assim, para a eleição ou não, sempre a volatilidade é muito grande no Brasil. Exatamente, que a expectativa quando a gente viu um dólar aproximando de 4 e acima dos 4, né, o turismo, isso é uma pesquisa naquela semana entre Bolsonaro e Ciro, né, num segundo turno, e ainda mais a greve dos caminhoneiros. Aquilo ali realmente gerou, né, um caos. E para entender esse comportamento, né, acho que é importante que num cenário que você tem certeza de como esses candidatos vão trabalhar no futuro, na parte econômica, na parte de empresas, na parte de crescimento do país, as pessoas tendem a ser um pouco mais conservadoras, né, gestores nos seus investimentos. Então as pessoas acabam saindo das operações agressivas, moderadas, e voltar ao conservadorismo nos investimentos. Isso aí, querendo ou não, pressiona muitos setores, né? Então por isso que houve uma pressão que a gente viu aí, o pessoal voltar realmente para algo mais conservador. E quando a gente tem algo mais claro, né, para frente, a gente já consegue fazer uma previsão, né? Aí você tende a ser um pouco mais moderado, agressivo, né? Muitos perguntam nessa situação por que realmente força bastante. É a mesma coisa quando alguém vai abrir uma empresa, vamos dizer assim, muita gente pergunta, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né, das eleições, quem vai ser o candidato, né? Então, se houver um cenário mais claro, a pessoa vai abrir aquela empresa, vai gerar emprego. Se gerar algo meio obscuro,
né, ele vai acabar recuando, né? Então isso é finanças comportamentais, né? Esse cenário impacta tanto no Brasil, Felipe, que se nós fizermos apenas uma análise do momento econômico do país, com uma Selic de 6,5%, a menor Selic da história, os investimentos teriam que estar todos mais puxados para a Bolsa de Valores. Seria essa a tendência. Exatamente. Que é acostumado a um retorno próximo a 14% ao ano, houve a queda a 6,5%, então a tendência seria dos investidores ser mais agressivo. Com essa instabilidade da política, como a gente não sabe o comportamento, acaba trazendo o pessoal mais conservador, que acaba sendo um cenário na contramão do que seria o correto, analisando friamente o mercado. Exatamente. Então, bem bela análise, né? Então, isso é finanças comportamentais, né? Isso aí é como a gente reage, a economia tende a explicar toda essa lógica de como a gente reage a algumas situações, né? Isso aí, quanto mais incerto, no caso, um país, mais ele é volátil, né? A palavra volatilidade, ela vem nessa questão aí de onde os preços se andam, né, de uma forma maior que o normal, né? Então, já uma economia mais avançada tem menos volatilidade, né? A incerteza é menor, né? Então isso faz com que até o juro é menor, né? Existe toda uma ideia aí, né? E aí, fazer um programa só disso aí, né? Um programa de alto nível falando sobre isso aí. Ok, pessoal, mas vamos aqui seguindo bastante tema hoje, né? Então, falando um pouco sobre a Selic, taxa aí dos investimentos, taxa que baliza o crédito no país. A expectativa é ficar nesse ano em torno de 6,50%, que é o que já está. Nesse sentido aí, ano que vem em torno de 8%, né? O investidor hoje conservador, o CDI, né, rolando de 0,54, né, que é o que o CDI vem trabalhado ao mês. Então quem aplica em 100% CDI hoje está levando 0,54, né? Então esse é o rendimento hoje da aplicação conservadora, né? Um país que tinha a tradição do 1% ao mês, sempre com uma taxa de juros alta, é uma redução considerável. É verdade. A gente vê algumas oportunidades, né? A gente vai falar um pouquinho, tá no terceiro bloco, né? De alguns CDBs que tem pintado bem aí de 117%, 119% do CDI para 3 anos. Alguma coisa muito boa, né? De bancos bons e que tem lá com a esperada. Tem liquidez, se precisar do dinheiro antes, claro, não vai receber o 119, vai receber um pró-rata, né? Mas tem liquidez e a gente olha num cenário, né? Em 2015, 2016, a gente tinha um juro de 14,25, né? Se realmente a economia piorar, né, você quando vê tá ganhando 16 num título desse, né? E se a economia melhorar, você realmente vai ganhar acima das aplicações bancárias. Então, a oportunidade, né, que diz assim, que analistas já estão indicando aí, tem no Inesperato, né? Um título altamente conservador que você se protege com o cenário que vier, você está protegido. Então, contate seu assessor, contate Esperato e vem saber mais sobre esse CDB aí conservador que paga bem acima da média das aplicações financeiras, né? Então, é um título que a gente tem indicado aí, os analistas têm indicado para se trazer. Dado interessante aqui em relação às indústrias gaúchas, mostrando uma recuperação, principalmente de maio para junho mesmo, com toda a questão da greve, né, dos caminhoneiros. Aí a gente vê a questão da indústria demonstrando uma melhora aí, né, no sentido, né? Então algumas análises aí também em relação aos problemas da indústria, já carga tributária, algo que a gente já vê há um bom tempo falando da questão da reforma tributária, isso é muito importante para o país também, né? Então, muito aí, um dado também que saiu que o grupo de empresas deseja investir é minoritário, são 44% só, uma pena, né? Vai ter 100% de indústria, 44% querem investir, o resto realmente ainda está meio cético, né? Mas a gente vê assim uma recuperação, né, nos dados. Saiu ontem também a questão aí de questão atuarial de previdência, que isso é muito importante para o nosso país. A partir de 2036 a população do Rio Grande do Sul começará a envelhecer, né? Então terá mais idosos do que crianças de até 14 anos, né? Então 2036, isso mexe com toda uma ideia de previdência, né, Ronaldo? Não há dúvida. Isso impacta diretamente a Previdência, Felipe. Isso vai indicar que vai ser menos pessoas produzindo para pagar mais pessoas aposentadas. Exatamente. Então,
É o que a gente sempre fala, a pirâmide vai afunilando e pode virar o funil, né? É o principal problema na Previdência. Exatamente, é uma pirâmide né, em relação de valores hoje, de realmente, então a importância cada vez mais, né, pessoal, da gente se preocupar, fazer reservas financeiras, né, ter um ganho acima da inflação, que realmente aí não se sustenta, né, a gente vê que não se sustenta em números muitas vezes, né, então a lógica tem que ser ao contrário, né, tem que ser mais jovens, né, do que próprio idosos, né, pra gente manter essa questão. Então, aí a questão da Previdência é algo que não vai muito à frente se não tiver realmente uma reforma, né, nesse sentido aí, né. Então, o envelhecimento da população não será pontual em apenas alguns estados. O IBGE estima que em 2060, 1/4 da população terá mais de 65 anos, né. Então, a proporção de idosos presumida para o Rio Grande do Sul no mesmo ano será de 29, aqui um pouco maior até, né. Então, esses são uns dados bem preocupantes, né, em relação... Não digo que seja preocupantes, mas a gente tem que realmente se adequar a esses novos tempos, e como aí profissionais de finanças, de investimento, a gente tem que realmente pensar, né, uma alternativa para que não haja necessidade financeira no futuro, né? Esses dados indicam que vai haver uma mudança, né, Felipe? Exatamente. Quanto mais rápido possível, menos difícil será ela. Exatamente. E, na verdade, não é ser a favor ou contra isso, mas sim discutir, né? A gente tem que discutir isso e não deixar lá para 2028, 2030 a gente chegar e discutir isso, né? A gente tem que chegar e discutir agora uma melhor alternativa para ser bom para todos aí, né? Para a gente ter prosperidade. Acho que essa é a palavra, esse é o objetivo, né? Até a assessoria financeira, que o cliente, o investidor, tenha prosperidade nos seus investimentos, um ganho acima da inflação. Este acho que é o principal objetivo nosso e a gente está à disposição para isso. Tá ok, pessoal? Acho que o primeiro bloco mais ou menos isso, tem bastante material. O terceiro bloco vamos bater um papo aqui sobre previdência privada, RPPS, RGPS, o que é tudo isso aí. A gente vai bater um papozinho bem interessante aqui. Segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior, que está nos ouvindo lá e fez um áudio, a gente pediu um áudio de 10 minutos para ele, fez um de 23 hoje lá, né? Mas agradecer, mandar um abraço pro Eliseu Mânica Júnior, que está nos ouvindo lá diretamente da Calorenta, Miami. E terceiro bloco, estamos de volta aqui para continuar o bate-papo. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, caro investidor. Programa número, se eu não me engano, 59. Mais de ano e 7, 8 meses aí fazendo o programa. E eu, Eliseu Mânica Júnior, aqui diretamente de Miami, trazendo notícias, informações sobre investimentos, empreendedorismo e o que vem acontecendo na economia como um todo. Acredito que os últimos 2, 3 meses a gente cabe comentar um pouquinho sobre a questão mundial que vem acontecendo aí, quanto à questão de uma possível guerra comercial, principalmente por parte do presidente dos Estados Unidos, que vem impondo, digamos assim, ou querendo impor a força que tem os Estados Unidos como economia, né? Primeiramente com uma possível guerra comercial com a China e principalmente com a Alemanha, né? No sentido de que há um déficit por parte dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos ele importa, ou melhor, ele compra muito mais produtos de China, Alemanha, por exemplo, que a Alemanha é caracterizada por um país exportador, né, também, mas os Estados Unidos ele compra muito mais produtos desses países do que ele vende. Então o que agora o presidente americano está querendo fazer através da imposição de tarifas, de impostos, de aumento de impostos e tudo mais, com isso aumentar a tarifa, colocar tarifa para produtos, por exemplo, chineses, e aí aumentar os impostos para esses produtos, evitando assim a compra desses produtos, ou melhor, uma diminuição na compra desses produtos, e aí
os Estados Unidos consumir mais o produto deles, o produto interno, né? Ele vem conseguindo isso na prática. A minha visão pessoal do Eliseu, ele vem conseguindo isso na prática. Ele vem fazendo valer, digamos assim, a força dos Estados Unidos como mercado e vem trazendo de volta, por exemplo, bilhões de dólares, por exemplo, que a Apple, ela, como tem subsidiárias no mundo todo, ela deixava, por exemplo, dólares na Irlanda, e agora ela está trazendo de volta, está repatriando mais de 130 bilhões de dólares. Então isso traz um valor muito alto para dentro dos Estados Unidos, além do fato de que o presidente americano ele quer que seja consumido produto produzido pelos Estados Unidos, né, internamente, mesmo que tenha um custo maior, por exemplo, que comparado com o produto chinês. Acredito que ele está certo, ele vem mostrando essa força. Ele parece, nas negociações do presidente Trump, às vezes parece forçar, né, alguns acordos, mas na prática ele já conseguiu algo com a Coreia do Norte, na parte política, na parte também com o governo russo, né, recentemente. Então o que dá para notar é que ele tem uma tática de negociação forte, mas que vem aí gerando algum efeito, né? Por mais tudo que ele às vezes seja entendido como fale demais e que às vezes se passa, né? Mas na prática, hoje a economia americana está com o menor índice de desemprego desde 2002. Então isso é um fato notório, né? Acho importante a gente ver resultados, né? Às vezes as pessoas não têm tanto carisma, mas na prática vem demonstrando resultado, né? E isso é o que vem acontecendo no caso da economia americana. O PIB andando muito forte, estão sendo retirados os estímulos agora da economia que foram colocados lá em 2008, 2009, 2010, depois da crise de 2008, justamente porque a economia está muito bem. Então esses incentivos estão sendo retirados e há um receio por parte do mundo, digamos assim, que possa ocorrer alguma intempérie, algum efeito, né, dessa retirada de estímulos, né? Quanto à parte brasileira de ativos e investimentos, tivemos aí recentemente a questão da greve dos caminhoneiros, que acabou prejudicando bastante a questão da economia brasileira. Acho que é um direito, obviamente, a gente lutar, batalhar pelo aquilo que a gente acredita, mas o fato é que acabou, então, ocorrendo uma perda de crescimento do PIB. O PIB estava aí um planejamento, uma previsão para o final do ano em torno de 2,2%, 2,3%, e hoje essa previsão já foi rebaixada para 1,5% no PIB. Lembrando que o PIB é tudo aquilo que a gente produz dentro de um país em um ano. Então a tendência é uma queda então do crescimento do PIB, né? Ou seja, ele continua crescendo, a economia vem crescendo. Eu venho converso bastante com o pessoal brasileiro, o pessoal de Santo Ângelo, do país todo, né? Porto Alegre, São Paulo, e alguns ainda estão acreditando que a economia não está crescendo, mas sim, já está crescendo a economia brasileira. Vem diminuindo o desemprego, né? Vem aumentando o emprego, e às vezes demora um tempo, tem um lapso temporal entre a melhora da economia e a sensação, o sentimento pela população como um todo dessa melhoria. Então aí demoram 6, 8 meses, né? Mas o fato é, pelos números, a economia vem melhorando. Inclusive alguns balanços na empresa de capital aberto, empresas negociadas na Bolsa de Valores, já vem emitindo os resultados. A gente já tem uma Vale do Rio Doce que saiu ontem, dia 25 de julho, com um excelente resultado, até muito positivo, né? E aí bancos também estão com um resultado interessante. Eu acho que banco, você que pensa, o banco está sempre cobrando tarifa e tudo mais, né?
Então, por que não tornar-se sócio de bancos, né? E os bancos, então, estão com resultados excelentes, né? A gente gosta muito de banco, a gente tem no nosso clube de investimentos. Esse clube ele vem dando nos últimos 12 meses 64% já livre de taxas, só tem o imposto de renda que é pago no resgate, né? Então a gente vê com bons olhos também o setor de bancos no Brasil e a economia como um todo nesse trimestre deve deixar clara essa melhoria, né, da economia e mais um crescimento em termos de resultados das empresas de capital aberto e que é um reflexo, né, da economia, né? Um ponto importante na parte de investimentos e que a gente tenta através do programa aqui, e eu tento também, Felipe, conscientizar o investidor, principalmente para criar um mindset, uma mentalidade de investidor ganhador, né? Não somente na parte de investimentos financeiros, mas o investimento como um todo, imóveis, o que for condizente com a característica sua, né, investidor. E recentemente a gente teve então um efeito da própria greve dos caminhoneiros, isso acabou ocasionando e ocasiona e vai ocasionar sempre, né, alguns reflexos, né, na economia num curtíssimo prazo. Um exemplo que aconteceu: o dólar disparou, a confiança país, que é medida em pontos, o risco país, ele subiu, né? Isso significa que o Brasil teve que captar mais, teve que pagar mais para captar dinheiro lá fora, né? E ele precisa, o país precisa, todos os países, né? Eles captam, eles vendem títulos públicos, eles captam no exterior, captam em dólar para investir para manter a estrutura e para investir também, para realizar investimentos em infraestrutura, pontes, rodovias, né, o que for. E acabou, então, com a greve dos caminhoneiros e outros fatos aí recentes, acabaram, então, ocasionando reflexos, né, e juros futuros subiram também, dólar disparou, bolsa caiu, saiu dos 87 mil pontos para os 70 mil pontos, questão de um mês e meio. Então, e isso aproveitando, né, falando sobre essa questão de mindset, quando ocorrem movimentos assim, esses movimentos no mercado financeiro ocorrem a cada ano e meio, isso é normal ter essa volatilidade, e essa volatilidade, ela pode ser aproveitada, ela tem que ser aproveitada por parte do investidor, quando ele ver algum movimento assim, greve dos caminhoneiros, ou uma possível guerra comercial Estados Unidos-China, ou uma delação, como aconteceu no passado do Joesley Batista, coisas assim, eles acontecem, né, no mundo todo e no Brasil também. E quando ocorrer isso, esse é o momento de se investir. A gente teve recentemente, por exemplo, CDBs, que é renda fixa, que tem garantia total, até R$250 mil por banco do Fundo Garantidor de Crédito, por CPF, CNPJ por banco, CDB chegando a 13% em 3, 4 anos. Claro, não é um produto em que tem que ficar investido durante todo esse período de tempo, 3, 4 anos, mas tem essa possibilidade de retorno de ganhar 13%, 13 e pouquinho, quando o mercado em média paga aí 6,5%, 7%, 100% do CDI, hoje rende 6,39%. Então ganhar 13% por ano em 4 anos é um valor bem alto e bem interessante. E esse valor, digamos assim, esse retorno, ele fica disponível quando há um estresse no mercado, digamos assim, no curto prazo, né, no curtíssimo prazo, e sempre ele vai existir, cada ano e meio, 2 anos, sempre vai ter essa oportunidade, digamos assim. Então, o ideal é a gente treinar a nossa mente para aproveitar oportunidades assim, né, para agir em momentos assim, diferente do que faz uma manada, diferente do que faz a maioria das pessoas, né, a gente tem que tentar fazer diferente, não só pelo fato de agir diferentemente, mas, claro, com embasamento, né, com estudo, ou quem tem esse estudo, né, mas com dados, né, agir diferente da maioria. Não dá pra gente querer
fazer as mesmas coisas e querer ter os mesmos resultados diferentes, né? Então a gente vai ter os mesmos resultados, a gente faz as mesmas coisas, né, como a maioria. E para ser bem sucedido, empreendedorismo, na vida, a gente tem que pensar diferente da maioria, tem que agir diferente da maioria, fazer coisas que a maioria não faz, né? Se dedicar, estudar, investir em si primeiramente sempre, e pensar diferente, agir diferentemente, como é o caso então que eu estou citando dos investimentos. Então há alguns momentos de um estresse, digamos assim, que é normal no mercado, e que cabe ao investidor aproveitar esses momentos e agir nesses momentos, né? E o que acabou ocorrendo depois de 1 mês e meio? Então, nesse mês agora de julho, a Bolsa simplesmente que tinha saído dos 86 mil pontos para os 69 mil, 70 mil pontos, os juros que estavam lá em cima em 13, teve CDBs 13 e pouquinho, né? 13% ao ano, já estão aí em 11,7, 11,8, então teve acalmou-se o mercado, ele viu que é algo momentâneo, né, que a economia já está recuperando. A bolsa que saiu dos 86 mil pontos para os 70 mil pontos, e quem teve tranquilidade acabou investindo, comprando mais ou só aguardando, a bolsa saiu dos 70 mil pontos e já está em 80 mil pontos, né? Então é algo momentâneo, a gente tem que utilizar o mercado financeiro, digamos assim, como o nosso, não se tornar refém dele, mas sim ele se tornar nosso servo, digamos assim, se basear nele para aproveitar oportunidades, para ter, usar a razão principalmente. Às vezes quando a gente lida com capital, com dinheiro, a gente se torna bastante emocional e perde a razão, né, muitas vezes. Então, equilíbrio é fundamental pro investidor ser bem sucedido, né? E claro, ter paciência e equilíbrio no sentido de utilizar a razão, aproveitar desses momentos de mercado, investir quando momentos similares ocorrerem, e eles vão ocorrer, é vital para o sucesso aí no médio e longo prazo, para o investidor, né? Sendo assim, em resumo, quem aproveitou esse momento aí para fazer investimentos vem ganhando, já ganhou um mês e meio, conseguiu pegar aí CDBs a 13 e pouquinho % por ano, né? Enquanto o mercado paga 6,5%, 6,39% para ser bem exatos, é o que rende hoje 100% do CDI. A maioria dos bancos não pagam aí isso ainda, mas a gente consegue aí um valor bem acima via Esperato Investimentos, né? Um valor bem acima, e isso aí, então, momentos assim são interessantíssimos para o investidor, né? Uma outra notícia interessante é que criamos a nossa primeira, uma das primeiras gestoras de investimentos do Rio Grande do Sul. Criamos a nossa gestora e agora, sempre querendo evoluir, melhorar, que eu acho que é vital na vida, né? Eu acho que é por isso que a gente vive, para buscar o melhor, para ser melhor a cada dia, tentar ao menos, né, executar tarefas para nesse sentido, nessa direção. E aí criamos a gestora, né, Esperato Asset Management, e agora somos uma das primeiras gestoras também de investimentos aí do interior do Rio Grande do Sul, né? Ficamos muito felizes, particularmente eu, Eliseu, sempre foi um sonho ter a própria gestora de investimentos, e agora a gente vai poder criar fundos de investimento e agregar ainda mais, é o que a gente vem fazendo, né? Sobre questão de empreendedorismo, né, eu venho recebendo perguntas até pelo Facebook, e há uns 2 dias atrás recebi uma pergunta até de um amigo. Ele me perguntou: Eliseu, o que fazer para ser bem sucedido, para ter sucesso em investimentos? Eu quero ganhar mais, né? E aí ele comentou que recebia um valor ao redor de R$2.500, R$3.000, e que queria investir mais, né? Ganhar mais, né? E aí comentou até mercado de investimentos. Minha sugestão: o que fazer primeiramente? Primeiro,
E aí tentar passar para outras pessoas, né, também. Primeiro, investir em si. Acho que o primeiro investimento, antes de investir no mercado financeiro, é preciso investir em si, em tornar-se melhor, em fazer cursos, fazer o máximo de cursos. Acho que é necessário um autoconhecimento grande, né, muito grande. Saber os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e tentar olhar para dentro sem viés, né? A maioria das pessoas olha com muito viés, né? Mas eu também conseguiria o que tal pessoa fez porque ela teve tal oportunidade. A gente às vezes tira o mérito, né, de outras pessoas para ficar mais fácil, digamos assim, a nossa realidade, e às vezes até para procrastinar e manter-se na zona de conforto, né? Não sair daquela zona de conforto e buscar outras coisas, né? Então, primeira coisa, investir em si, fazer cursos, tentar melhorar, né? Se autoconhecer e tentar fazer o que se ama, né? O mais cedo possível, melhor, né? Aí, realizar cursos, se aperfeiçoar, isso não vem da noite para o dia. Trabalhar, estudar, se dedicar quando a maioria está descansando. Muitas pessoas vão criticar por causa disso. Não vive a vida, não aproveita a vida. Esse sentido de aproveitar a vida, viver a vida também é relativo, né? Para cada um, acho que é bem íntimo, né, de cada um. E então, realizar cursos, se aperfeiçoar, com isso vai ganhar mais, aumentar o ganho, né, de salário com o passar do tempo, tornando-se melhor. Outra alternativa também, empreender fora do horário, digamos, das 8 da manhã às 6 horas, o trabalho normal, tentar achar um trabalho de empreendedorismo, algo que dê para fazer, digamos, das 6, 7 da tarde, 10 da tarde, da noite, obtendo uma renda maior, né, uma renda extra. Isso também é outra alternativa, e por mais que não dê para ser, digamos assim, empreendedor momentaneamente, mas fazer naquela hora de folga, até o momento que tenha uma receita em que possa ser feita a transição, ou seja, a saída do trabalho que hoje, por exemplo, a pessoa não gosta, alguém não gosta, hipoteticamente, e fazer essa migração, digamos assim, para o trabalho que quer, né, o trabalho de empreendedorismo ou o que for, né, mas fazendo nessa hora de descanso, digamos assim, sábado, domingo e outras horas, né, fazendo essa transição. Aí depois disso, depois de estar ganhando mais, fazer sobrar, né, o valor, poupar, tentar poupar sempre aí 30, 20, 30, 40% ao mês. Eu poupo muito, eu poupo no mínimo aí 60, 70% do que eu ganho, né, tento viver aí sempre abaixo, digamos assim, do potencial máximo, né. É importante isso, no longo prazo vai fazer uma diferença gigantesca, né, no sentido de retorno dos investimentos. Quanto mais se poupa, quanto melhor, quanto mais cedo se começa, melhor, né. Não importa tanto o valor inicial, né, mas mais começar cedo, porque aí tu aproveita os juros compostos, eles trabalham muito mais, né, de uma maneira mais efetiva quando se começa investindo mais tempo, né. Mas é isso, então, focar em si, se autoconhecer, tentar trabalhar abrindo um negócio aleatoriamente ao trabalho convencional, poupar, ganhar mais, né, poupar, aí depois investir, estudar melhores alternativas de retorno do investimento. Então acredito que isso é que vai fazer de uma maneira, claro, simplificada. Não há uma fórmula exata, a gente tem que ajustar durante o percorrer do caminho, do caminhar, várias coisas. Isso aí, essa prática, né, só vivendo. Acho que viajar é importante também para ampliar a visão de mundo, ampliar a nossa visão de mundo é vital, é importante, para ver cenários diferentes do que a gente está acostumado, né? Mas seria isso, né? Respondendo a esse amigo que me perguntou há 2 dias, eu respondi para ele, mas que eu achei interessante e pertinente até
comentar aqui no programa quanto à parte de empreendedorismo e investir melhor, né? Ter capital para investir melhor e ganhar mais dinheiro, né? Digamos assim. Mas vou ficando por aqui. Comentei um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, sobre o cenário brasileiro, sobre investimentos, sobre empreendedorismo. Espero que tenham gostado. E eu, Eliseu Mânica Júnior, vou ficando por aqui, né? Um grande abraço a todos. E um abraço ao Felipe aí no estúdio, ao Fábio também. E a você também, que está nos ouvindo. Um grande abraço. Uma boa tarde. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, Conexão Esperato. Mandar um abraço aqui para Eliseu Mânica Júnior, sempre aí pronto para trazer um pouco seu conhecimento para os ouvintes, diretamente de Miami lá. Fez o áudiozinho hoje de manhã para nós aí. Semana que vem temos aí, na outra semana, principalmente, Marcelo Maia Osterman, né, assessor de Esperato, tá lá em Londres. Ele tá fazendo um tour na Europa, agora deve estar em Portugal, com certeza deve estar nos ouvindo lá. E em Londres ele vai fazer um bate-papo, ele vai visitar alguns escritórios lá, vai fazer todo sempre trazer um conhecimento, né, para enriquecer o programa, né. Lembrando também, a XP tem um escritório agora um bom tempo em Genebra, né, na Suíça, tem feito aí até uma parte na Europa, né? Muita gente quer investimento em euro, toda uma questão aí, então XP tem trazido um escritório lá em Genebra para os seus investidores, né, como já tem em Miami, já tem em outros lugares, e aí também agora em Genebra. Às vezes é o Mânica Júnior trocando uma ideia aí bem sobre a rotina, né, a questão, como é interessante essa rotina aí de empreendedorismo, de alguns hábitos, né, que acredito aí que para buscar uma certa eficiência a gente tem que ter a questão de leitura, né, a questão de cada vez mais se programar, né, se organizar, né, isso aí que é o que aquele empreendedor vem, e é o que a gente falou um bom tempo atrás, não sei qual o programa, né, que talvez muitos setores tinham que se novamente voltar a se organizar, né? A gente tinha algo muito ocioso durante um bom tempo, um PIB negativo, e a gente já sente alguns setores aí que o pessoal já não consegue mais nem horário de organização, perde cliente, né? Então, a importância da organização, né? Da tríade do tempo, né? Que era um livro que a gente já indicou aqui também, né? De fazer sua gestão de tempo, né? Tocou num ponto importante, Felipe, o hábito e a rotina. Quando isso fica dentro da empresa, na cultura da empresa, deixa de ser aquela obrigação, passa algo corriqueiro. Então é exercido, executado, isso com muito mais habilidade e aproveita muito mais os recursos. Exatamente, acho que esse é um desafio quando se cresce, né? Muitas empresas têm o grande desafio, primeiro é se pagar as contas. No Brasil tem muito essa ideia, abre o negócio e vamos pagar as contas e vamos achar o ponto de equilíbrio, agora está começando a ganhar dinheiro, e às vezes o negócio é muito bom, muitas vezes, e a gente às vezes perde por cliente, né, um mau atendimento, às vezes não porque a gente quer, muitas vezes porque a gente está mal organizado, questão operacional, né, internamente. Então isso aí muitas vezes o próprio empreendedor aprende isso na prática, né, ou perdendo o cliente, né, e hoje a gente vê aí às vezes um reclame aqui, às vezes é muito pior que um Procon, né, um Facebook, né, mas às vezes é muito pior que o cliente dizer lá e deixar um bilhetinho para ti que não foi bem. Então, isso aí muitas vezes não é nem culpa do empreendedor, né, por questão de atendimento, porque às vezes ele está com o seu operacional muito pesado, e isso aí é os grandes problemas que a gente vê assim do crescimento. É uma máxima no mercado, né, Felipe? O cliente que reclama diretamente para ti é um bom cliente, porque ele te dá a oportunidade de corrigir o erro.
Com certeza. Que vai direto uma rede social, um reclame aqui, acaba denigrindo a imagem da empresa e não te dá a chance de recuperar. Esse até a gente vê muito pessoal tem feito tal do NPS, principalmente Network Promoter Score, né? Muitos fazem isso aí, que é nada mais uma pesquisa, né? Quando você perde, o cliente não sabe por quê, né? Então a ideia é de botar pesquisa de satisfações para os seus clientes, né? Algo assim que a gente vê, algo bem interessante, porque dá aquele feedback, né? Daí você sabe, às vezes, por que aquele cliente, às vezes, ele está insatisfeito em alguma coisa, né? E nessas pesquisas de satisfação você vê isso, né? Então, a gente vê um hábito aí que a gente tem que colocar, principalmente em todas as pesquisas de satisfação, né? Que é algo aí que dá um feedback do seu cliente, né? Então, show de bola, né? Acho que bate-papo aí meio no improviso, né? Falar um pouco, começando com o Eliseu Júnior lá e chegamos aí em questão de gestão de empresas. Bom, pessoal, falar o que interessa, então, né? Um fato aí que ocorre, principalmente os servidores públicos federais, cada vez mais a gente vê essa ideia das reforma da Previdência ocorrendo, né? E aí os servidores, por exemplo, da União, aí eles vão ter a ideia do regime de Previdência até domingo, né? Principalmente aí para se decidir que se migra ou não, né? Os servidores públicos federais que entraram antes de 2013 a 2013, né? Hoje, para ter uma ideia, tá vindo toda uma discussão de regime de previdência. Hoje, por exemplo, o principal se paga, né, a contribuição previdenciária, esse tipo de profissional, de 11% da remuneração bruta, né? E agora, cada vez, esse novo regime, cada vez mais, é 11%, né, com 11% a 14% até o teto do INSS, né? Toda uma questão. Muda algumas regras, principalmente para quem mudar, ir para esse caminho aí, se aposenta até um pouco mais tarde, mas vai sobrar um recurso a mais, né, no sentido aí que, em vez de ele comprometer 11% para o regime de previdência, vamos dizer, ele vai comprometer 11% do teto do INSS. Esse valor em si, que se fez os cálculos, que dependendo, ele vai pagar, que pagava R$2.000 um salário, vamos dizer, de 20 mil, né, ele pagava 2.600, agora ele vai pagar R$600, e essa diferença, querendo ou não, se bem administrada, se ele fazer um plano realmente de ativos, em 20, 30 anos, essa diferença, ele junta mais de R$1,5 milhão, 2 milhões de reais. E isso, querendo ou não, é muito mais do que a renda que ele teria, né, se ele fosse contribuir 11%, né? Então é alguns estudos que a gente fez aí. Só explicar rapidamente, o pessoal nos pergunta muito, né, Ronaldo, a questão do que é existe, para ter uma ideia, o regime geral de previdência, que é nada mais, nada menos do que o INSS, né, que é o que nada mais destinado a empresas privadas, né, os seletistas, servidores públicos dentes que não tenham constituição de RPPS, toda essa questão. E aí existe o RPPS, né, que é o RPPS famoso aí para quem é do setor funcionário do setor público, né, que ele é operado por autarquias, próprias prefeituras, governo, União, que é como se fosse uma previdência, né, privada daquela classe, vamos dizer, né? Então existe o RPPS de Santo Ângelo, de Entre Juízes, de Porto Alegre, São Paulo, que é um fundo de previdência para os seus funcionários, né, públicos, no sentido do regime de previdência complementar, né, que é nada mais, nada menos, uma entidade de previdência, vamos dizer, que tem o objetivo principalmente aí de ser algo meio complementar, né. E a ideia de previdência privada, né, a gente vê que vai ser uma das principais aplicações do brasileiro, a questão do come-cotas, questão do imposto, né, a gente vê aí que é algo bem interessante. Então, assim, para quem acho que servidor público, né, analisar bem essa questão do regime e essa contribuição, que antes era 11% do próprio da remuneração bruta, agora vai do teto do INSS, essa diferença que ele pagava, que vai de 2.600, que pode ir para 600, essa diferença de R$2.000 vai entrar um valor para o seu caixa, né, para o seu orçamento, mas se conseguir fazer um plano realmente de previdência privada, principalmente aí ou de investimentos e ativos, vai ter realmente uma grande fortuna ao longo do tempo, né? Essa é juros compostos, né, Ronaldo? Acho que essa é a lógica, né? Característica de todos esses planos de previdência tem uma característica comum, Felipe. Quem está na ativa contribui para quem não está na ativa. E como foi falado no início do programa, essa pirâmide está invertendo, virando um funil. Então essa ideia de você colaborar para você mesmo no futuro vem ganhando cada vez mais força no país.
Porque você faz a sua própria reserva financeira para você mesmo, independente de quantas pessoas estão na ativa e quantos estão aposentados. A previdência privada vai ser uma das principais aplicações do brasileiro. E por quê? Né? A gente hoje tem a possibilidade da questão de diferimento fiscal, né? Você só vai pagar imposto mesmo, que é o menor, é 10%. Né, o imposto menor de todos os investimentos, só depois de retirar. Por exemplo, você tem lá uma carteira de R$1 milhão de previdência, você tem hoje com a Esperato, ou tem o banco, lá com a seguradora em si, você pode dividir isso em 80% conservador, 20%, 10% em moderado, 10% em ações. Felipe, não quero mais, quero uma carteira totalmente agressiva agora. Resgata do fundo, não paga imposto. Então você resgata do fundo, faz a portabilidade, vai para outra estratégia. Felipe, agora eu quero ser conservador, sempre respeitando um prazo, sempre, né? 24 meses, na verdade. Você volta para os fundos conservadores. Então você consegue fazer essa engenharia, essa mecânica na previdência privada e não vai pagar imposto, só vai pagar imposto somente no momento que você gozar, né, realmente dos benefícios de retirar uma renda, né? Então é muito interessante assim para a gente começar a olhar com os outros olhos, né? Se queimou muito a indústria, né, de previdência privada, o pessoal já rende menos que a poupança, porque aquela coisa que a gente já trazia essa discussão aqui, 92% dos fundos de previdência dos principais bancos perdem para o CDI, né? E agora tá vindo gestor muito bom, né, Ronaldo? A gente vê o Stuberger, a gente vê o Macro, Adam, né? Fundos bem interessantes aí. Essa questão tributária, Felipe, também é muito importante. Nós fizemos um comparativo de 2 fundos com exatamente o mesmo rendimento. Por 10 anos, um aporte inicial de 1 milhão neles. O fundo que não incide o Come Cotas terá um rendimento de 100 mil a mais, só pela questão tributária, de não incidir o Come Cotas. Exatamente, vai ser a aplicação realmente do futuro, e também por uma necessidade, né, que a gente cada vez mais vai ter menos ajuda do Estado, questão de previdência, aí é algo, os números, né, já mostram isso. Então, e aí você pode, por exemplo, ter fundo de previdente de renda fixa, que investe em títulos de renda fixa, né, que título público, título federal, título privado, você vai ter multimercados, que já vai buscar alguma coisa mais aí de juros, moedas. Existe, para ter uma ideia, previdência privada, fundos internacionais para investir lá fora, né? E aí fundos que buscam uma estratégia mais de ações, o Alaska Black, um exemplo, tem de ações, né? Então é algo bem interessante a gente começar a olhar, pessoal. Vamos começar a olhar aí, botar aquela pulguinha atrás da orelha, né, talvez seja uma alternativa aí de ter uma renda extra, né? E a gente vê essa questão do regime de previdência, né, do servidor público ainda, quando vê se ele conseguir transformar esse valor em reserva financeira, em previdência ainda, ele vai ter uma renda muito, mas muito superior ao que ele teria se ele não mudasse, né, do regime. Então, e por quê? Por causa que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, como já dizia Einstein, né? Que é o juro composto, é algo que trabalha ao longo do tempo, juro sobre juro, que faz com que R$300 se transforme em 1 milhão em 30 anos, um aporte de renda fixa. Então, o que é o grande desafio? Ser aquela questão de ter o hábito, né, de colocar mensalmente, separar, colocar isso em ativos, né, e deixar principalmente aí o tempo, os juros compostos trabalhar, né? Então, quer saber um pouco mais sobre juros compostos? Puxa a planilha lá de juros compostos, põe no Google. Juros compostos, Esperato, vai ter a planilha lá, você pode fazer esse cálculo aí. E mesma coisa também ao contrário, se a gente tem dívida em juro composto, que transforma aí a dívida de R$1.000, um juro de 15% ao mês do cartão de crédito, em R$5.000, né, em um ano, né? Então são algumas dicas aí. Puxa lá a planilha juros compostos, né? A gente vai trazer esses temas de volta aí, que sempre é algo que impacta o cidadão comum, né? Isso é educação financeira. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, felipe@esperato.com.br, ronaldo@esperato.com.br, que vai falar mais sobre previdência aí. Felipe, só antes de encerrar o programa, eu queria dar uma notícia triste que ocorreu ontem: o falecimento do empresário, político, cidadão aqui da região, Laureano Schoffen. Laureano, para quem não conhece, ele foi um dos principais articuladores para a criação da AMM, que é a Associação dos Municípios das Missões. Sim. Ele também foi um dos principais responsáveis pela independência política e econômica do município de Cerro Largo. Foi fundador do Lions Clubes de Cerro Largo.
É uma perda, faleceu com 93 anos, a pessoa teve uma longevidade, mas a pessoa, o Laureano, ele foi sempre identificado na política e sempre teve, hoje em dia, como nós discutimos muito a política, a retidão, corretidão das pessoas, o Laureano, ele foi sempre um exemplo para todos nós. Ontem, na AMM, no salão que leva o nome dele, aconteceu o velório, quase todos os prefeitos da região estavam lá, independente de partido político ou não, e todos comentavam isso. A retidão que essa pessoa sempre demonstrou para todo mundo aqui na região. É um exemplo de cidadão, tanto na vida pública quanto na vida privada, pelos seus fatos, pelos seus exemplos, pelos filhos que ele deixou. E gostaria aqui de deixar meus sentimentos para a família, para todos os amigos, em nome do escritório da Esperata Investimentos. Com certeza. É aquele tipo de pessoa que a morte, todo mundo sabe que ela vai chegar, mas a gente sente muita falta. Porque é uma pessoa que fazia a diferença aqui para a região. Um empreendedor, uma pessoa ativa, inovava na época, inovou muito. E sempre deixando esse legado de retidão, uma pessoa correta, um exemplo para todos os políticos, que a gente acredita, se hoje a política fosse um pouco mais parecido como ele fez naquela época, o país seria um lugar um pouco melhor. Com certeza, sentimentos, família e pessoas. O Laureano faz com que a gente aí continue sempre acreditando no desenvolvimento da região, né? E faz com que siga de exemplo aí as novas lideranças que saem aí para a gente desenvolver cada vez mais a nossa região aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Daqui 15 dias estamos de volta com mais um Conexão Esperato, sempre trazendo a atualização do cenário econômico e político. Tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui 2 semanas.